O texto que lemos, queridos, fala sobre a transfiguração de Jesus. Esse texto ele está registrado em outros evangelhos também. E neste texto nós podemos observar a poderosa experiência de Jesus na transfiguração. Sua glória aqui foi revelada e a antecipação da crucificação foi marcada. Pedro, Tiago e João testemunharam esse evento milagroso. E eles conversavam entre si a respeito da partida. E essa partida referia-se à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus. A cruz de Cristo, queridos, vem antes da história. Ela estava já na eternidade no coração de Deus, antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo não foi um acidente, foi um plano divino. Cristo se fez homem, veio para a cruz, veio para morrer. A morte sempre esteve em sua agenda. Ele profetizou várias vezes que viria para morrer. E ele o fez de forma voluntária. Ele enfrentou a via dolorosa e na cruz deu a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E quais foram os motivos que levaram Cristo para a cruz, Cristo para a morte? Certamente não foi porque o povo judeu, o seu povo, o entregou por inveja. Não foi, queridos, porque Judas o traiu por dinheiro. Não foi porque Pilatos lavou as mãos e o condenou com covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque Ele se entregou por mim, por você, por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós o levamos à cruz. Não havia outra forma a qual Deus pudesse perdoar e perdoar-nos e perdoar os pecadores, a não ser que o seu Filho, Jesus, fosse morto na cruz. A cruz do Calvário é o maior drama da história. Ali nós podemos ver, naquele palco, a justiça de Deus, o seu repúdio ao pecado, mas nós vemos também o seu infinito amor, pois ali Ele não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. A cruz de Cristo é o nosso êxodo, é a nossa libertação da escravidão do pecado. E então, queridos, esse evento ele ocorreu uma semana antes da cruz, de sua morte e posteriormente a sua ressurreição. Como nós dissemos anteriormente, os discípulos conversavam entre si ali sobre a partida de Jesus. Ali apontava para a cruz, para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua vitória sobre a morte, para a sua ascensão. E então, uma semana antes, até que aquele evento, o evento da cruz viesse a ocorrer, houveram muitos acontecimentos. Mas desde que Cristo desceu do monte da transfiguração, estava estampado em seu semblante a sua resoluta decisão de ir para a cruz, cumprir a agenda divina. A oposição que crescia, queridos, ele seria entregue nas mãos dos pecadores. As autoridades judaicas maquinavam sua prisão, a traição para levá-lo à morte. Era uma agenda humana, sem ao menos eles saberem que a agenda divina já estava traçada. E Jesus marchava resoluto, inabalável para a cruz. Mas até Jerusalém, como dissemos, muitos acontecimentos ocorreriam. E no caminho Jesus chega a um povoado, uma aldeia, não uma cidade, queridos, Betânia. Ali uma família a quem Jesus amava, formada por Lázaro, Marta e Maria. Nesses eventos, dentre eles, nós gostaríamos de tratar com os irmãos nessa noite
de 3 passagens que envolvem estas pessoas, que envolvem esses personagens, juntamente com Jesus, obviamente, juntamente com os apóstolos. E sobre esses personagens, muitas peculiaridades, mas a principal delas, Maria. E no primeiro evento, em Lucas capítulo 10, dos versos 38 ao 42, nós vemos Jesus visitando Marta e Maria em Betânia. Indo eles de caminho, Jesus entrou nesse povoado. Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e o texto diz que esta quedava-se aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, ao registrar essa visita de Jesus nesta casa, o qual ele fora recebido, e do qual nós já tratamos dos pequenos detalhes, no determinado momento, como nós já dissemos e abordamos, Marta, distraindo-se devido a tudo aquilo que ela tinha por fazer, ocupada por todos aqueles afazeres domésticos, certamente preparando uma refeição para pelo menos 15 ou 16 pessoas. Marta e Maria, provavelmente Lázaro, seu irmão, Jesus e os 12. Era um trabalho, de certa forma, grande, fazer uma ceia a todos aqueles que lá se encontravam. Contrastando com isso, Maria assentava-se, quedava-se aos pés de Jesus. E Marta, um tanto quanto aborrecida, irritada com a falta de ajuda, de auxílio de sua irmã, questionou Jesus por este comportamento. E então, Jesus tece uma crítica a Marta, mas a chama pelo nome 2 vezes, numa crítica amorosa, mas também permitindo que Maria permanecesse aos pés de Jesus. E então Jesus disse: Marta, tu andas muito inquietas, preocupada com muitas coisas, irritada com muitas coisas, mas há algo muito mais importante, muito mais excelente do que aquilo que é alvo da sua atenção. Jesus, em sua resposta, quando usou do nome de Marta por 2 vezes, não apenas mostrou uma reprovação, mas também deu-lhe um conselho com bastante afeição. Marta, uma só coisa é realmente importante e necessária. Uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte aqui, queridos, a boa escolha, como os irmãos já perceberam, era estar aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo de Jesus. Uma atitude de devoção, uma atitude de adoração. Ali encontrava-se Maria, e essa porção jamais lhe seria tirada. E essa conduta, queridos, claramente ela está em harmonia com aquilo que nós observamos na nossa vida cristã. E então nós podemos observar e olharmos para dentro do nosso coração e fazermos algumas perguntas e nos colocarmos diante desse contexto. Eu e vocês não temos andado muito agitados ultimamente, assim como Marta? Não temos andado ocupados demais ultimamente? Será que nós não estamos equivocados demais também?
assim como Marta. Cristo não tem nos censurado, assim como Ele censurou Marta, por aquilo que nós temos feito, pela forma com a qual nós temos vivido, inquietos, ansiosos, com a agenda lotada. Os irmãos observaram que para com Maria, Jesus teceu-lhe elogios pela sua postura, pela sua sabedoria, pela sua escolha. Aos pés de Jesus é certamente o melhor lugar para que eu e vocês estejamos. Assentados aos pés de Cristo, para ouvi-lo, certamente é o melhor lugar. Ouvirmos do Mestre, ouvirmos de suas palavras, ouvirmos dos seus ensinamentos. Aprendermos com o maior mestre do mundo, o mestre dos mestres. Jesus é a fonte da mensagem. Jesus é, além da fonte, o conteúdo da mensagem. Jesus é como se fosse o professor e também a lição. E então eu pergunto aos irmãos: há algum lugar melhor do que estar aos pés de Cristo? E aquilo que nós temos vivido não tem impedido-nos de estarmos aos pés de Cristo, nessa agenda lotada ao qual nós vivemos ultimamente? Como está a minha e a sua vida nos dias de hoje? A atitude de Maria demonstrava comunhão com Cristo, ela estava aos pés de Cristo. Demonstrava devoção ao Senhor Jesus, ela estava aos pés de Cristo. Demonstrava intimidade com o Senhor Jesus, ela estava aos pés de Cristo. E como está a minha e a sua vida de comunhão, de devoção, de intimidade com Jesus? Longe dos pés de Cristo, isto é impossível. Se nós nos mostrarmos agitados demais, inquietos demais, ocupados demais, certamente nós, assim como Marta, estamos equivocados. Não temos escolhido a melhor parte. E a minha e a sua agenda, como está? Tão cheia? Onde os afazeres deste mundo têm impedido-nos de entendermos e percebermos que tal agenda tem impedido-nos de fazermos a melhor escolha, a melhor parte, estarmos aos pés de Cristo. Maria foi aos pés de Cristo para aprender. E os irmãos acham ou acreditam que longe de Cristo aprenderão alguma coisa? Obviamente que não. A atitude de Maria demonstra essa devoção. E a devoção é um conceito central, queridos, na vida cristã. Ela é frequentemente mencionada na Bíblia como um aspecto essencial na vida espiritual. A devoção envolve compromisso com Cristo, mas meio compromisso, um quarto de um compromisso, não, um total compromisso com Cristo. Somente isso? Não, além de total compromisso com Cristo, um sincero compromisso com Cristo. E uma expressão de total adoração a Cristo. E não para por aí. Obediência ao Senhor Jesus. Obediência constante e também uma intimidade com Ele. Marta ou Maria? Qual dessas duas irmãs você se identifica nesta noite? O segundo evento, queridos, encontra-se no livro de João, Evangelho de Jesus, conforme João, em seu capítulo 11. Nós não leremos esse texto, mas buscaremos nele alguns ensinamentos. Ali nós encontramos Marta e Maria num drama familiar. Ali fala sobre o relato do adoecimento e da morte do irmão delas, Lázaro. Jesus era um amigo da família. A palavra de Deus diz-nos que Jesus amava Lázaro, a Marta e a Maria. Ele era próximo daquela família. E eles também estavam naquele povoado em Betânia. Quando Lázaro adoeceu, as duas irmãs trataram rapidamente de mandarem avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Certamente elas sabiam da gravidade daquela enfermidade. E elas esperavam que Jesus prontamente fosse visitar o amigo doente, mas não somente isso, que o curasse. Mas o que elas não sabiam é que os planos de Deus, os planos de Jesus,
para aquele milagre a ser realizado era muito maior do que a cura de uma doença. Notem bem, elas mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Quando Jesus se aproximou da aldeia, Marta foi logo ao encontro dele, enquanto Maria ficou em casa. Depois de um certo tempo, Marta chamou a Maria e ela também foi ter com Jesus. Ambas disseram para Cristo a mesma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por que isso aconteceu? Porque Jesus demorou-se alguns dias. E como nós dissemos, o milagre não seria tão somente a cura, mas a ressurreição de Lázaro. Obviamente aquelas irmãs não sabiam disso. Marta foi a primeira a dizer, e ela deu uma resposta extraordinária à declaração de Jesus, quando ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? E antes de continuarmos, abramos um parênteses aqui. Com Marta nós aprendemos que até mesmo os discípulos de Jesus, os cristãos, algumas vezes precisam ser corrigidos, pois ela fora corrigido por Cristo no episódio com Maria, que nós acabamos de citar. Algumas pessoas poderiam enfatizar que aquela repreensão de Jesus sobre Marta poderia indicar que ela não era uma pessoa cristã, que ela era uma incrédula, em detrimento de sua irmã, Maria. Entretanto, nós não podemos dizer isso, pois foi Marta quem declarou uma das mais belas profissões de fé que encontramos no Novo Testamento, ao responder às palavras de Jesus: crês isto, Marta? Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Saindo desse parênteses, diante da dor pela morte de seu irmão, Marta não duvidou da soberania de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E com os seus lábios ela declarou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, como nós já dissemos. E Maria estava novamente, dentre poucos momentos depois, ainda assim, novamente, prostrada aos pés de Jesus. E então Maria também disse ao Senhor: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Chorando, prostrada-se aos pés de Jesus. E então, queridos, nesse momento, diz o texto que Jesus agitou-se, e no espírito se perturbou, e consequentemente ele chorou, naquele versículo tão citado pelos irmãos. Jesus chorou. A pedra da sepultura foi removida, Jesus chamou Lázaro para fora, ressuscitando-o. E aqui há um fato extraordinário que nós podemos observar. Maria estava aos pés de Jesus, quando tudo estava indo bem. Lembram-se no primeiro episódio? Lá estava tudo indo bem. Eles estavam reunidos para uma ceia, não estava ocorrendo nada na vida deles. Mas agora, diante de um drama familiar, ela também continuava aos pés de Jesus. Primeiro para aprender, agora para aclamar. E esse texto, como tantos outros, mostram-nos lições preciosas. De Marta, que antes preocupada com tantos afazeres, mostra que aprendeu a aprender de Jesus. Após sua bela e impactante profissão de fé ao dizer: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, ela então retirou-se. Notem bem vocês agora um detalhe: ela havia dito isso, e ela retirou-se e chamou sua irmã: Maria, o mestre te chama. O mestre te chama. O mestre de Marta, o mestre de Maria. Marta sabia quem era Jesus, e sabia também o que ele poderia fazer. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, ele é o seu mestre. E após Maria ter ouvido de Marta, o mestre,
está aqui, o Mestre te chama. Apressadamente Maria foi também ao encontro de Jesus. E como nós já dissemos e repetimos mais uma vez, ela disse a Jesus: ó Senhor, se estivesses aqui, se chegasse antes, se não demorasse um pouquinho, meu irmão não teria morrido. Ela cria que Jesus poderia curá-lo. E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o lançando-se aos seus pés, chorando, e Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que ali estavam, e que a consolavam, e que todos tomados de tamanha compaixão, e Jesus com uma íntima compaixão, diz o texto que ela agitou-se no espírito e comoveu-se. E Jesus então perguntou: onde está Lázaro? Venha ver onde ele está. E então Jesus chorou, demonstrando sua plena humanidade e sua compaixão por aqueles a quem ele amava. Ora, Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria, conforme João, no capítulo 11, no verso 5. E haja visto que Jesus os amava, alguns objetaram. O próprio texto diz isso dessa forma, dizendo: Jesus não o amava? Se Jesus o amava, por que não evitou que ele morresse? Jesus, aquele que abria os olhos aos cegos, curava os leprosos, sarava todos os enfermos, não podia curá-lo, não podia fazer com que ele não morresse. João 11:37. Mal sabiam eles que o real propósito do milagre estava por vir. Jesus já havia dito aos discípulos: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João 11, verso 4. Comovido, agitado em seu espírito, triste pela ação da morte, Jesus então disse: tirem a pedra. Levantando os olhos ao céu, disse: Pai, te dou graças, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Podemos observar aqui nesse texto realidades maravilhosas para a nossa vida. Jesus se identifica com a minha e com a sua dor, assim como ele se identificou com a dor de Marta e de Maria. Ele é aquele que cura as nossas feridas, pois um dia ele foi ferido assim como nós fomos. As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade e a sua compaixão, o seu amor. Queridos, podem ter certeza, Jesus chora por você, sofre por você, se importa com você, se identifica com você, com sua dor. Jesus é o próprio Deus, é um Deus que chora, pois o texto diz-nos: Jesus chorou, comoveu-se, agitado em espírito, sofrendo, e ele então trata a nossa dor. Jesus sabe o que é a minha e a sua dor. Jesus sabe da dor daqueles que nada têm, porque ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe qual é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis ele foi abandonado, foi deixado só pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, foi deixado só no Getsemane, foi deixado só na cruz. Jesus sabe qual é a dor da perseguição. Foi caçado por Herodes, foi perseguido pelos fariseus, foi odiado pelos escribas, e foi entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe a dor da traição, pois ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi traído por Judas, foi negado por Pedro. Jesus sabe o que é a dor da humilhação. Foi preso, maltratado, ultrajado, espancado, cuspido, pregado numa cruz como um criminoso.
Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Dentre elas, a principal, o pecado. Jesus sabe o que é a dor da morte, pois Ele suportou a morte, pois Ele venceu a morte, pois Ele arrancou o aguilhão da morte, através da sua vitória na cruz, da sua ressurreição. E Ele é aquele que enxuga toda a lágrima dos nossos olhos. E ainda que Ele chore conosco, Ele enxuga as nossas lágrimas. E Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. E Ele conhece o meu e o seu sofrimento. E Ele se compadece de mim e de vocês. Nesse evento Ele chorou em público, diante de uma multidão, conduído pelaquela família enlutada. Jesus certamente faz isso conosco da mesma forma. Maria e Marta encontraram em Jesus, aos seus pés, muito especificamente Maria, conforto, consolo e milagre. O milagre de Jesus. Quando eu e vocês nos assentamos aos pés de Jesus, nós encontramos uma fonte inesgotável de consolo para a nossa dor. É Jesus quem alivia o nosso fardo. É Ele que alivia o peso que está sobre nós. É Ele que ameniza a nossa dor. Ele que enxuga as nossas lágrimas. Jesus é aquele que restaura a nossa sorte. Se eu e vocês estivermos passando por um vale, seja ele qual for, o Mestre te chama aos seus pés. Marta e Maria tinham certeza que para Jesus não havia impossíveis. Elas criam que Jesus poderia curar o seu irmão, mas Jesus foi além. Jesus ressuscitou a Lázaro. Para Jesus não há impossíveis, queridos. Vocês estão aos pés de Cristo. Maria quedava-se aos pés de Jesus, permanecia ali. Se eu e vocês estivermos aos pés de Cristo, esse é o mesmo Jesus, de ontem, de hoje e eternamente. E o terceiro evento, queridos, ainda no livro de João, no seu capítulo 12, nós vemos novamente Maria aos pés de Jesus. Primeiramente, ela estava aos pés de Jesus para aprender. Na segunda vez, para clamar. E agora ela está numa atitude de amor, de devoção e de gratidão. A hora decisiva estava chegando. A festa da Páscoa estava nos seus últimos preparativos. Lembre-se, como dissemos anteriormente, o Monte da Transfiguração ocorreu alguns dias antes da cruz, da ressurreição. O texto lá em João diz que faltavam 6 dias, quando Jesus saiu e novamente ele foi para Betânia. Enquanto lá em Jerusalém a morte de Jesus estava sendo tramada nos bastidores pelo poder religioso daquela época, daquele povo, em Betânia, um jantar estava sendo preparado para honrá-lo, um aconchego daquele lar. Mas nesse momento, num texto paralelo diz-nos que, enquanto o Sinédrio havia decretado que se alguém soubesse do paradeiro de Jesus, deveria denunciá-lo. João 11, versículo 57, e o texto que nós estamos falando agora está no capítulo 12. E aquela casa, aquele irmão Simão, o leproso, com aqueles irmãos, Marta, Maria e Lázaro, em vez de tratá-lo como um criminoso, era Jesus, seus amigos, preparam-lhe uma ceia. E aí então nós podemos observar que ali Marta servia novamente uma ceia. Lázaro estava ali, querido, juntamente, pois ele havia ressuscitado, ainda que eles queriam matar a Lázaro novamente, e Lázaro um dia voltou a morrer, obviamente, mas Lázaro estava ali, à mesa. E então Maria, diz o texto, tomando de um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, preciosíssimo, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Mas ali havia um outro personagem, Judas,
um dos discípulos, aquele que estava prestes para atrair a Cristo Jesus, ficou indignado com aquela atitude, porque não se vendeu esse perfume tão caro, que vale 300 denários, um ano de salário, e não deu esse dinheiro aos pobres. E os irmãos podem pensar, como é que pode Judas ir atrair a Jesus? Olha, ele pensava nos pobres. Lê do engano, ele não pensava nos pobres coisa nenhuma, ele pensava em si próprio, ele era aquele que colocava a mão na bolsa, ele era ladrão. Ele não tinha cuidado dos pobres. E Jesus então disse para Judas, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E este episódio, como nós já dissemos, ocorreu alguns dias antes da Páscoa, e aquele homem, dono dessa casa, o anfitrião, Simão, tinha alcunha de leproso, mas notem bem vocês, obviamente ele não era leproso, senão ele não poderia estar ali, recebendo aqueles irmãos, sendo o anfitrião daquela casa. Ao que tudo indica, aquele homem era um ex-leproso, curado por Jesus Cristo. Aquela ceia também era de gratidão na vida daquele homem Simão, por aquilo que Jesus havia feito em sua vida. Alguns estudiosos dizem que aquele Simão poderia ser o pai dos 3 irmãos, talvez o marido de Marta, ou simplesmente um amigo da família. O texto não deixa claro, mas isso não importa. Importa a gratidão daquele homem, importa aquilo que ele estava fazendo. E aquele jantar também foi motivado pela gratidão de Maria, pela cura, pela ressurreição de seu irmão, melhor dizendo, Lázaro. As 2 irmãs ali demonstrando grande devoção a Cristo. Marta, mais uma vez, reunida ali, naquele local, com os seus afazeres. Certamente agora ela não estava mais inquieta, não estava mais agitada, como dantes, mas estava ali preparando aquela refeição. Dessa vez ela não reclamou que Maria não estava ajudando-a, enquanto Maria estava ali quebrando o vaso de alabastro, para derramar todo aquele nardo puro, preciosíssimo, na cabeça de Jesus, que correu por todo o seu corpo, indo até seus pés, e então ela, com os seus cabelos, uma atitude de adoração, de devoção, de gratidão, enxugou com os seus cabelos os pés de Jesus. Maria, querido, nesse texto, nós podemos aprender lições preciosas. Ela deu daquilo que ela tinha de melhor. Ela deu do seu melhor. O texto diz, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João 12, verso 3. Maria, nesse gesto de grande gratidão, de imenso amor, quebrou aquele vaso de alabastro. Note bem vocês, ela não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. Ela não queria derramar apenas uma pequena porção daquele líquido preciosíssimo, ela queria derrubar tudo sobre a cabeça de Jesus. E notem bem vocês, queridos, na sociedade da época, da cultura da época, Maria violou vários modismos daquela época. Ela ofereceu o seu melhor a Jesus sem se importar em quebrar qualquer protocolo, qualquer etiqueta ou qualquer regra cultural. Mas o que ela poderia ter violado? Queridos, naquele momento a sociedade não aceitava que uma mulher estivesse servindo. Tocar aos pés de Jesus, de um homem, muito menos. Isso era considerado algo degradante. Mas Maria não apenas tocou aos pés de Jesus, como também soltou os seus cabelos e enxugou com os seus próprios cabelos os pés de Jesus. E os cabelos da mulher era a coroa e a glória dela.
O gesto de soltar os cabelos em público naquele momento, naquela época, era indigno para uma mulher. E ela lá estava preocupada com isso. E aquele perfume caríssimo que ela derramou aos pés de Jesus era um tesouro que as mulheres guardavam para o dia de suas próprias bodas. Era um perfume valiosíssimo que havia sido extraído do nardo puro, das folhas secas de uma planta natural que se encontrava entre o Himalaia e o Tibete, na Índia. Por isso era muito difícil, era muito precioso. Mas Maria foi contra a cultura, pois Cristo era tudo para ela. E aí eu pergunto aos irmãos, a cultura de hoje, a sociedade de hoje tem impedido-nos de estarmos aos pés de Cristo? Estamos preocupados com o que a cultura diz-nos? Com o que os nossos amigos dizem em relação à nossa vida com Cristo? Maria deu de forma sacrificial daquilo que ela tinha, do seu melhor. O seu gesto de amor, de adoração, notem bem vocês, haviam diversas pessoas naquele local. Foi público, mas foi espontâneo. Foi generoso e foi sacrificial. Foi pessoal, sem nenhum receio e sem nenhum desprendimento. E eu e vocês temos dado a Cristo das nossas vidas. O quê? Um pouco apenas? Uma parte apenas? Sacrificialmente? Maria deu do seu melhor. E eu e vocês temos dado o nosso melhor para Jesus? Aquele líquido, aquele perfume, o salário de um ano de trabalho, causando indignação em Judas. Nós vemos aqui um contraste. Judas criticando Maria por desperdiçar dinheiro daquele perfume. E Judas desperdiçou o quê? Desperdiçou a sua própria vida. Judas reclamando daquele precioso perfume que ele mesmo avaliou em 300 denários, sendo que ele ia trair a Jesus por 1/3 daquele valor, por 30 moedas de prata. Maria deu do seu melhor a Jesus. E dar o melhor nunca, queridos, é um desperdício. Ela não desperdiçou nada, ela deu tudo. Tudo, ela quebrou aquele vaso que também era precioso, não somente o perfume, mas o vaso de alabastro também era precioso, e ela não abriu com jeitinho, ela quebrou, e derramou tudo sobre Jesus, tudo sobre Jesus. Ela estava dizendo, eu não quero que sobre nada aqui, nem uma gotinha só, eu quero colocar o meu melhor, eu quero colocar tudo, por completo, a serviço de Jesus. E eu e vocês temos colocado tudo a serviço de Jesus, de forma amorosa, sacrificial. Ela amava Jesus acima de todas as coisas, de todas as coisas, e ela buscou agradar somente ao Senhor. Ainda que aqueles homens, aqueles discípulos, o texto diz que eles se indignaram, que eles a molestaram, ela não estava nem um pouco preocupada com aquilo que ela estava ouvindo, com aquilo que eles estavam dizendo, com aquilo que estava ocorrendo ali. Ela não estava preocupada com a opinião das pessoas ao seu redor, ela queria dar o seu melhor para Jesus, ela dava com sacrifício para Jesus. E eu e vocês temos nos preocupado com o que as pessoas pensam da nossa vida com Jesus? Ela não buscou a aprovação de ninguém ali, ela não queria aplauso das pessoas, ela não recuou em meio às críticas. E assim somos nós. Não devemos recuar se nós somos criticados por sermos de Jesus. Certamente alguns dos irmãos já passaram por algum momento na vida aí em que alguém pode ter se levantado e ter sido comentários muitas vezes tristes, chatos e até mesmo jocosos contra nós por sermos cristãos, por sermos de Cristo. E nós estamos preocupados com isso? Nós não devemos nos preocupar com isso. E aquilo que nós fazemos para Jesus,
Procuramos os aplausos dos homens? Claro que não, obviamente que não. Nós não procuramos e não precisamos da aprovação das pessoas para aquilo que nós fazemos para Jesus, pois nós fazemos para o Mestre, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. O amor e a devoção de Maria ficou tão evidente contra aquilo que Judas faria, uma vil traição. Ela enfrentou a crítica de todos aqueles que lá estavam. Certamente aqueles que lá estavam não estavam felizes com a atitude de Maria. E olha, eram os discípulos de Jesus, tirando Judas, que era o traidor. Ali estava o colégio ali de discípulos, de apóstolos de Jesus, murmurando contra ela, molestando-a. Claramente que se molestar aqui não é numa atitude de uma ação física, mas certamente uma ação verbal. Mas Maria só tinha um sentido que governava a sua vida. Eu não quero saber de nada e de ninguém, o que importa é eu agradar a Jesus, o que importa é eu estar aos pés de Jesus. Eu não me importo com as críticas, não me importo com nada. O que eu me importo é o meu amor e a minha gratidão para com Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. E ela o fez no momento oportuno, antes da morte de Jesus. Ela antecipou-se, ela teve a sensibilidade de entender o que estava acontecendo ali naquele momento, para que então ele ungisse a Jesus para a sepultura. Notem bem, as outras mulheres, quando Jesus já havia morrido, foram lá para ungí-lo, e não puderam, porque Jesus já tinha ressuscitado, mas ela o fez. Por quê? Porque ela fez no tempo oportuno. Ela foi sensível para entender que o tempo é aqui e agora. O amor a Deus não espera, queridos. O amor a Jesus não espera. E aí então eu e vocês, vamos esperar até quando para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento? Não há tempo, o tempo é aqui e agora. E para concluirmos, o que eu e vocês temos dado para Jesus? O que eu e vocês temos oferecido para Jesus? O que eu e vocês temos dedicados a Jesus? Um pouquinho da nossa vida, uma pequena parte da nossa vida, da nossa agenda. Certamente os irmãos, se não viram, podem vê-lo, mas nas redes sociais você pode enxergar a minutagem do tempo que você está parado nas redes sociais. E aí então quando você olha lá, você fala, nossa, fiquei 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Interessante, nós achamos tempo para tudo. Perdemos tempo com um monte de coisa. Mas e o nosso tempo para com Jesus? Para a nossa vida de gratidão, de devoção, de intimidade, de ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer. Como está a nossa agenda? E aquilo que nós temos feito é sacrificial? Ou nós só o fazemos quando sobra um tempinho? Hoje sobrou um tempo, eu vou à igreja. Hoje sobrou um tempo, eu vou orar. Hoje sobrou um tempo, eu vou ler a palavra de Deus. Hoje sobrou tempo, eu vou ouvir uma pregação. Que triste se for isso que acontece em nossos corações. Nós temos nos preocupados com aquilo que acontece ao nosso redor, quando o assunto é Jesus. Maria sentava-se aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. Nos 3 episódios que nós vimos a citação da irmã Maria aqui, ela não aparece em outros trechos da palavra de Deus. Claro que existem textos paralelos, mas são nesses 3 episódios. E então o que nós aprendemos com Maria de Betânia? Ela nos ensina que nós não devemos viver preocupados e ansiosos com muitas coisas. Ela nos mostra que nós devemos nos derramar em lágrimas aos pés do Salvador, oferecendo o nosso melhor para Jesus. Você tem estado aos pés de Jesus
para finalizar, basta nós olharmos algo simples. Qual é a minha e a sua prioridade? Onde está o nosso coração? Se a nossa prioridade é Jesus, certamente nós estaremos aos pés dele. Se nós não estamos aos pés de Jesus, é necessário que nós façamos uma revisão nas nossas prioridades, pois não há melhor lugar do que estar senão aos pés do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, seja para aprender, seja para clamar, seja para agradecer. Uma vida de gratidão, de amor, de devoção ao nosso Senhor, que cumpriu toda a sua obra para substituir-nos naquela cruz. E aí então, o hino número 270 do nossos hinários diz: morri na cruz por ti. Vocês acham um pouco? Cristo morreu na cruz por mim e por vocês. E aí o hinólogo diz o seguinte: e o que tens feito por mim? Deus nos abençoe, querido, que a sua palavra fale profundamente aos nossos corações, que o Espírito Santo constranja-nos e não deixe com que nós nos esqueçamos daquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Muito pelo contrário, nos incomode. Amém.